Uma boa noite. Uma boa noite aos irmãos. Novamente estamos aqui na segunda pausa para a reflexão. Hoje nós escolhemos, continuando a temática da última exposição, falarmos sobre os detalhes, a importância de observarmos com atenção os detalhes. Lá no Livro dos Médios, no item 230, nós vamos encontrar uma mensagem de Erasto que fala sobre a questão do crivo da razão e da lógica. Na dúvida, abstente, diz um dos nossos antigos provérbios. Não admitais, pois, o que não for para vós de evidência inegável. Ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Para vocês terem ideia do quanto é comum fazermos com que uma mensagem que não seja real, seja montada como real. Essa própria expressão, esse pensamento que está registrado no Livro dos Médios, está escrito na página do Pensador como uma ideia escrita por Kardec. E não é de Kardec, é uma ideia que Erasto apresenta. Inclusive, ela foi escrita de uma maneira diferente, onde diz que vale rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. E essa não é uma frase escrita por Kardec, ela foi registrada no Livro dos Médios por Kardec, mas é atribuída a Erasto, e a sua concepção fala de rejeitarmos corajosamente o que não é verdadeiro, para que então possamos admitir sempre o que é real. E o que for falso, é preferível muitas vezes deixar de lado coisas para que a gente possa descobrir o que é real, o que é verdadeiro. Para vocês terem uma ideia, desde o início da questão coronavírus, nós temos recebido via WhatsApp, internet, Facebook, mensagens onde diz: os espíritas estão dizendo, os espíritas indicam. Estou recebendo, inclusive nos grupos de trabalho, pessoas com mensagens atribuídas aos espíritas, atribuídas a Bezerra de Menezes. Um exemplo foi do Centro Tupiara, lá do Rio de Janeiro, onde surgiu uma mensagem que dizia que nós tínhamos que colocar um curativo, um esparadrapo no braço esquerdo na altura da aplicação da vacina. Quando essa mensagem foi me passada, muitas pessoas que frequentam casas espíritas colocaram essa mensagem para mim. E eu fiquei pensando, o quanto nós temos realmente, dentro da doutrina espírita, sendo esclarecedores e consoladores. Esclarecer e consolar é o objetivo da doutrina. E comecei a me preocupar, porque imaginemos a espiritualidade pedindo que a gente vá na farmácia, compre o esparadrapo e coloque no braço na altura da vacina. Com qual objetivo a espiritualidade vai lidar com o esparadrapo? Coisas da medicina com a medicina, coisas espirituais com a espiritualidade. Uma das coisas que indicamos sempre na casa espírita, como condutor de energias positivas, harmonizadoras, reequilibrantes, é a água. A famosa água magnetizada, que utilizamos em nosso evangelho no lar, que utilizamos no trabalho na casa espírita, água pura, num recipiente limpo. Isso sim é um condutor de energias. Mas imaginemos que a espiritualidade vá na nossa casa exigir que a gente use o esparadrapo. E aí a gente vê o quanto estamos distantes desta análise das verdades e das falsidades. Imaginemos Bezerra de Menezes pedindo a toda a população do Brasil, que ele tanto ama, que precise comprar um esparadrapo para colocar, e imaginem só, na altura da vacina, para que eles possam nos passar a medicação. Outros apontaram que em determinada hora nós deveríamos colocar os copos porque ia ser derramada a medicação. Há quanto tempo
nós sabemos, dentro da doutrina, numa tarefa que se iniciou no Brasil, a respeito da fluidificação, então se chamava fluidificação das águas, tarefa que foi apontada como uma tarefa realmente precursora, uma ideia trazida pela doutrina aqui no Brasil. E uma ideia que persiste, tanto que nós incentivamos as pessoas a trazer suas garrafas, em seus evangelhos, colocar um jarro e fazer com que a água se torne aquele medicamento para o nosso campo perispiritual. Então nós, cada vez mais, nos damos conta da importância daquilo que falamos na outra exposição, da oração e da vigilância. A vigilância. Nossa capacidade de analisarmos exatamente o que a pessoa está falando. O que teor de verdade exatamente aquela mensagem traz. Quando a espiritualidade amiga nos aponta os rumos, ela não costuma nos mimar, ela não costuma querer nos trazer falsos elogios, costuma nos chamar para a tarefa de edificação. Nenhum espírito luminar vai nos indicar como aqueles que são salvos e os outros são os perdidos. Ela vai dizer que a humanidade como um todo precisa se modificar, precisa transformar seus conceitos morais, precisa de muito ainda para atingir esse nível de equilíbrio físico, espiritual, psicológico, mental, biológico. Então temos muita caminhada. E dentro dessa caminhada, a procura da verdade deve ser para nós um objetivo bem grande. Porque através da liberdade, como diz o próprio Cristo, nós seremos libertos. Libertos da ignorância, libertos da má conduta, e nós vamos despertar para aquilo que é realmente verdadeiro, com propriedades capazes de nos auxiliar. Então vamos voltar a esta questão. Quando buscarmos mensagens, e principalmente quando escolhermos as mensagens para vincular para alguém, estamos aí com uma ferramenta maravilhosa chamada internet. Algo que é magnífico em seu conceito, em seu objetivo, mas que muitas vezes, como todas as coisas que temos, pode ser tanto um bem quanto um mal. Vamos cuidar do que vinculamos. Vamos começar a cuidar dos pensamentos que temos, das leituras que temos feito. Vamos selecionar. Alguém nos manda mensagem, um vídeo, vamos separar o joio do trigo. O que precisamos cultivar e o que precisamos amarrar, como diz a parábola de Jesus, e deitar fogo. O que é preciso selecionarmos de verdade e de falsidade naquilo que estamos comunicando. Infelizmente, por planos inferiores, a internet tem sido usada também como uma forma de propagar o medo, a inconstância e piorar a situação de que muitos irmãos que estão precisando de auxílio, de amparo, de luz. Por isso, eu incentivo a cada vez mais usarmos esses meios para que a gente possa divulgar esperança, divulgar um incentivo para a vida. E dentro disso, nós vamos começar a classificar as mensagens. Vamos selecionar textos enriquecedores, citações magníficas do próprio Cristo, este tom de esperança, de bom ânimo. Nosso Evangelho Online do sábado trouxe um texto sobre o orgulho, cujo texto é realmente uma chamada a nós, ao ser humano, mas cujo final diz que Jesus, que Deus, estão sempre a nos amparar, que nós não seremos abandonados e que precisamos entender que é o momento de buscarmos uma das maiores riquezas que o ser humano pode possuir, que é a humildade. E dentro da humildade, o reconhecimento disso. Sendo humildes, nós vamos nos compreender como não, nós somos todos falíveis. Nós podemos, daqui a amanhã, errarmos também. E é por isso que estamos compartilhando com irmãos a ideia de que quando temos dúvida, antes de vincularmos uma mensagem, vamos procurar uma orientação. Vamos buscar a própria internet para ver se a fonte é verdadeira, se aquela mensagem está correta, se os órgãos oficiais, se aquilo que a ciência diz é isto exatamente. E, sobretudo,
não vamos pré-julgar. Vamos buscar respeitar os outros. Há irmãos que estão passando por essa problemática e nós não podemos apontar o dedo e tornarmos a época de Jesus, quando isolávamos os leprosos, e tratarmos os nossos irmãos que estão sendo afetados antes de nós como criaturas que precisam de distanciamento, não só físico, mas também um distanciamento mental, psicológico. Pelo contrário, esses irmãos que nós não podemos estar perto por uma necessidade dele e nossa, precisam dos nossos bons pensamentos, das nossas boas vibrações, principalmente nossa cidade, onde já temos algum caso, que nós possamos dedicar à família dessa pessoa, à própria pessoa, os melhores pensamentos que temos. Isto também, e talvez seja das maiores caridades que possamos fazer para com os outros. Vamos colocar isso como objetivo. Selecionarmos o que é real, é verdadeiro, naquela peneira, né, que Sócrates nos aponta. Primeiro, é verdade. E segundo, e essa verdade, ela vai trazer alguma coisa positiva, útil. Nós temos essa convicção quando lemos alguma coisa, divulgamos, é verdadeiro, é útil, vai de alguma forma contribuir, e é isso que devemos fazer. Vamos buscar esses textos e vamos buscar fazer com que eles se tornem um texto, uma mensagem de crescimento, de harmonia, porque o que mais precisamos nesse momento é aumentar, como falamos antes, na outra exposição, a nossa proteção. E nossa proteção depende de um bom ânimo, de uma atitude proativa no bem, na harmonização, trazendo essas energias. E sem esquecer da nossa querida água, esse recurso magnífico que Deus nos proporciona na Terra, que é um recurso salutar. Vamos usar a água em nosso benefício, vamos fazer nossas orações, vamos lembrar de tomar essa água e de dedicar que com ela nós tenhamos a medicação necessária ao nosso campo espiritual, à nossa harmonização e também às questões físicas. E vamos utilizá-la como um recurso que nos é proporcionado. E agradecendo a atenção dos irmãos, vamos convidar que todos nós, nesta noite, dediquemos um especial carinho aos nossos irmãos que já foram afetados, àqueles que já contraíram o vírus e que precisam lutar para sobreviver. Que eles possam receber os recursos da espiritualidade amiga. Aqui estamos sob os cuidados da equipe de Tiradentes, que também preserva muito a questão da saúde física e espiritual. Que ele possa se dirigir com suas equipes aos nossos irmãos, como citamos que muitas vezes o nosso irmão Bezerra é citado em mensagens que não lhe pertencem, mas que está aí nos apontando a necessidade de harmonia, de mantermos essa boa relação com a espiritualidade e de dedicarmos um olhar carinhoso a este lado humano nosso e solidário, que é muito rico, talvez o mais poderoso, que é o bom pensamento. Que Jesus nos abençoe, como sempre, e Jesus nos possa preservar sob o seu amor. Uma boa noite a todos os irmãos.